Muito bom dia! Como você tá depois de um devocional desse com o presbítero Samuel Mamed? Que bênção, né? Poder refletir sobre isso. Começando a semana, refletindo sobre os problemas da nossa geração. E eu quero te perguntar já, além de perguntar se você já tomou seu cafezinho, tá tomando, vai tomar ainda. Bom apetite, desejar um bom apetite para você, se você não tomou ou está tomando. E também perguntar se você também tem pressa para fazer as coisas, se você também é acelerado, né? Se preocupa demais com o tempo. Hoje a gente vai falar da geração fast food, essa geração que está acostumada a tudo rápido, chegar, pegar, consumir, já passar para fazer outra coisa. Isso pode ser prejudicial também, afinal, nosso Senhor falou muito bem em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, né? E eu quero começar esse programa falando sobre essa passagem bíblica que diz assim, abre seu coração aí, vamos refletir sobre isso para ver como que a gente está lidando com o nosso tempo, né? Será que a gente está entrando na onda dessa geração fast food? Porque o nosso Senhor falou o seguinte, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar. Olha que palavra para o nosso tempo, hein? Tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, 1 a 8. É muito interessante ver essa questão do tempo na nossa vida, né? E como a gente costuma brigar com o tempo. Eu tenho certeza que esse programa vai falar com você, porque nós acabamos, de uma forma ou de outra, querendo tudo rápido, querendo que as coisas aconteçam, e aqueles que confiam, eles conseguem descansar no Senhor. Então eu espero realmente que esse programa venha falar primeiro comigo e juntamente com você também sobre a geração fast food, a geração que se preocupa mais com o tempo de perder, né, do que o tempo de Deus fazer as coisas dele, seja o que você estiver passando na sua vida. Deus está no controle do tempo de tudo, ou você está esperando alguma coisa acontecer, Deus está no controle disso. Então descanse no Senhor. E enquanto você descansa no Senhor, aproveita para assistir o nosso canal que tem conteúdo cristão reformado 24 horas. E eu quero falar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, ajuda a gente, vai, essa TV missionária precisa da sua inscrição e chama mais amigos para se inscreverem também, porque a gente se inscreve em tantos canais por aí que às vezes nem edificam, né? E aqui tem um canal prontinho para você, então se inscreve no canal aí, ativa o sininho para quando entrar algum programa, que a gente está aqui, ó, produzindo conteúdo 24 horas por dia. Não, produzindo 24, não, mais ou menos. A gente está aqui com conteúdo 24 horas por dia para você, então se inscreve, já divulga o link aí para quem tá, para os seus amigos, porque eu tenho certeza que vai falar com você esse programa sobre os problemas da nossa geração e hoje a geração fast food. Vou ter que confessar que eu já entrei nessa vibe de querer tudo rápido. E aí eu tenho que trabalhar, porque, como diz o pastor Erival, já sou um pouco ansiosa, pouco eu estou sendo modesta, tá? A ansiedade já atrapalha, imagina com essa mania de tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido, né? Então, falou comigo, nós conversamos com o pastor Tiago Mates. Pastor Tiago Mates foi muito usado por Deus nessa conversa, mas antes eu quero dar bom dia
para o Luciano da Costa Pereira, que está com a gente, a Maria de Lourdes, que falou será uma bênção, a Delva também, a Jane Rosária, que estão com a gente aqui. Vai colocando aqui de onde você está falando, que daqui a pouco eu volto, porque eu quero assistir essa entrevista de novo, fenomenal, com o pastor Tiago Mates. Ele é pastor sênior na Igreja Red. Já ouviu falar nessa igreja? Ela é lá de Indaiatuba, São Paulo, igrejared.com, para quem quiser conhecer mais. Muita gente gosta dessa igreja. E o Instagram, @igrejared, né? Você encontra lá. O pastor Tiago Mates conversou com a gente sobre a geração fast food e foi um papo muito edificante que vai fazer diferença na sua vida. E agora eu quero convidar você a parar o que está fazendo para prestar atenção nessa conversa que eu tenho certeza que vai falar com você. Espero que Deus use. E vamos lá, vamos prestar atenção que eu vou ficar aqui juntinho e daqui a pouco eu vou ler o seu comentário de onde você está falando. Vamos ver a entrevista com o pastor Tiago Mates da Igreja Red. Muito bom. E agora a gente falando dos problemas da nossa geração, né, pastor? Agora a gente vai falar dessa geração fast food. E queria já agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite. É tão estranho falar senhor, tão novo, né? Mas é porque é casado, como eu falei antes, e também é pastor. Então é essa palavra que a gente gosta de usar, né, pastor? Geração fast food. Fala pra gente, vamos começar falando um pouco dessas características dessa geração que já estão tão gritantes aos nossos olhos, né, pastor? Nós vamos destacar algumas para a gente começar a falar. Legal, Lídia, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui junto com vocês. Vamos falar sobre essa geração fast food, né? Um assunto muito interessante, muito importante. Afinal de contas, é o que a gente tem visto, a gente fica se questionando, né? O que está acontecendo com essa geração? Então, vamos começar pelas características. Primeira coisa, quando a gente fala de geração fast food, eu gosto também de definir essa geração como geração miojo. Verdade. Por que geração miojo? Porque eu lembro que quando eu era adolescente, meus pais foram viajar, eu fiquei uma semana sozinho em casa e eu não sabia preparar uma refeição. Então, o miojo foi a minha salvação, porque o miojo é fácil, né? O miojo é instantâneo. Então, eu pegava ali no armário, eu tinha ali uma despensa cheia de macarrão miojo, e eu pegava aquele macarrão, colocava ali 2 minutinhos, 3 minutinhos, estava pronto, né? Resolvido. E depois, com o tempo, eu fui enjoando, porque aquilo ali não faz bem, né? E eu comecei a ter sonho e pesadelo com macarrão miojo. Mas desde então eu comecei a pensar nisso, né? Que hoje nós estamos vivendo esse tempo dos fast foods, né? Que são essas comidas rápidas, né? Você passa num drive-thru do McDonald's e você vai ali, busca, e é instantâneo, né? O lanche sai na hora, é tudo muito rápido. Nós estamos vivendo nesse mundo que tudo é muito rápido, né? E essa geração é uma geração que desenvolveu essa mentalidade de que é imediatista, né? Então, nós não queremos apenas mais o alimento rápido, mas agora nós queremos prazer rápido, nós queremos uma carreira rápido, nós queremos felicidade rápido, nós queremos chegar lá rápido. A gente transferiu essa mentalidade também para todas as esferas da nossa vida. E aí essa geração acabou se tornando uma geração que é muito hedonista. É uma geração que tem o foco em si mesmo, né, e busca a sua realização pessoal. Então, a gente sempre ouve eles falando o seguinte: eu quero um trabalho que me realize pessoalmente. Então, se o trabalho não me realiza pessoalmente, eu pulo fora, né? Eu quero um casamento que me realize pessoalmente. Se o casamento não está me realizando pessoalmente, se o casamento não me faz feliz, eu pulo fora. Então, tudo é descartável. É uma geração que não assume um compromisso perene, um compromisso duradouro, permanente, com nada. Tudo é descartável. Se o casamento não me faz feliz, eu pulo fora,
né? Eu troco. Se o trabalho não me faz feliz, eu pulo fora, eu troco. Se a igreja não me faz feliz, se a igreja não me realiza pessoalmente, eu vou trocar de igreja também. Então, é uma geração que não se compromete de maneira permanente, duradoura, porque eles têm o foco em si mesmo e eles buscam essa realização pessoal em tudo que fazem. Eu costumo dizer que é a ditadura da felicidade, né? É a ditadura da realização pessoal. Então, tudo tem que me fazer feliz e essa felicidade instantânea, né? A geração Pão de Açúcar, né? A pergunta da geração Pão de Açúcar é: o que te faz feliz? Então, é uma geração que está em busca da felicidade, é uma geração também muito narcisista, Lídia, porque muito preocupada com a imagem pessoal também, né? A gente está vivendo a era das redes sociais e é uma geração muito de maquiagem, é uma geração muito da casquinha, é uma geração muito uma geração meio fake, né? Porque a gente apresenta ali no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, uma versão da gente que é a versão que a gente quer que as pessoas conheçam. Então, eu já vi histórias de pessoas que gastaram horas e horas, o dia inteiro, para conseguir uma foto boa, e é aquela foto que você coloca, e às vezes aquela foto não representa exatamente quem você é, né? Mas a gente constrói ali uma pessoa, um perfil, e a gente vive aquela identidade ali que não necessariamente representa quem nós realmente somos, né? Então, eu acho que essas são algumas características, né? Imediatista, muito focado em si mesmo, buscando essa felicidade acima de tudo e vivendo também essa identidade fake, né? E não se comprometendo com quase nada, dificuldade de construir, porque é extremamente imediatista e quer resultado rápido. Então, também eu acho que mais uma característica dessa geração, eu diria que talvez não a última, né, porque não é uma lista exaustiva, mas uma característica importante é que é uma geração muito frágil. É verdade. Porque sempre foi muito mimado, uma geração que sempre teve tudo que queria e não sabe construir, né? E aí, quando lida com a vida real, quando chega no casamento, quando chega no trabalho, tudo isso dá muito trabalho, acaba se frustrando, né? Então, é uma geração frágil emocionalmente e isso tem se evidenciado aí em várias situações que a gente vê hoje aí, tanto do aumento de síndromes, né? O aumento da depressão, o aumento de inúmeros problemas, pessoas que não sabem lidar mais com as dificuldades ou com as diferenças, né? Porque não foram trabalhados, não amadureceram, né? Então essas acho que são algumas das características dessa geração. E a gente vai falar um pouco mais sobre consequências também. A gente vai abordar esses pontos, mas antes, pastor, uma das coisas que nos fazem pensar que chegou a esse ponto, onde começou esse ponto, é a velocidade da informação que nos últimos anos voou, né? E aumentou demais e não para de crescer. Sem dúvida. Essa é uma das coisas que eu acho que intensificou, né, o fast food. Mas eu queria que o senhor falasse sobre as causas. Onde será que começou isso? Onde que a gente... Legal, a gente precisa pensar nisso, né? Quais são as causas? O que levou a vermos hoje essa situação dessa geração? Eu vou compartilhar com vocês aqui 3 causas que eu acredito que podem resumir um pouco o porquê. A primeira causa que eu diria é o nosso coração, né? Nosso coração é um coração pecaminoso, né? O nosso coração é um coração egoísta por causa do pecado, né? E é um coração que desde o jardim do Éden, né, nós vemos isso em Adão e Eva, que busca aquilo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Eu quero prazer, eu quero felicidade, e não importa quais são as regras, não importa quais são as leis, não importa o que Deus disse, eu quero. Então, a primeira causa dessa geração fast food, geração miojo, geração pão de açúcar, ou como você quiser chamar, eu acredito que é esse coração egoísta que acaba sendo favorecido, acaba sendo influenciado por outras causas também, que eu vou dizer que é a criação dos pais, por exemplo. Então, eu quero compartilhar 3 coisas. A primeira é o nosso coração. Coração pecaminoso, coração egoísta. Segunda causa, a criação moderna.
A criação dos pais hoje, a educação moderna tem favorecido também essa geração fast food. Por quê? Porque antigamente a educação era uma educação de confronto, era uma educação de disciplina, era uma educação de princípios. Hoje a educação mudou totalmente. Hoje a educação ela não está mais focada na autoridade, ela está focada no filho, né? E o pai, ele quer fazer de tudo para conquistar o filho dele. Então, por exemplo, uma das diferenças que eu vejo é que no passado, talvez muitos pais sofreram porque não tiveram dos seus pais toda a atenção que gostariam de ter. Às vezes o pai trabalhou muito, ou era aquela geração que o pai não se importava tanto com os filhos, não era tão presente. Isso também é errado, né? Os pais precisam ser presentes. Mas aí a criança viu seus pais se divorciarem, uma criança passou por traumas emocionais, e aí surgiu uma geração que queria fazer diferente com os seus filhos. E isso é muito legal. A gente precisa amar nossos filhos precisam de amor. Mas o problema é que eles talvez foram para o outro extremo, né? Então, se antigamente era o extremo das regras, o extremo agora se tornou o extremo dos sem regras, sem princípios, né? Sem disciplina, sem educação, sem respeito, sem autoridade. Então os pais simplesmente dão tudo para os filhos, né? O que meu filho quer? Então o filho se tornou o centro da sua vida, e o pai quer buscar ali a sua satisfação na aprovação do seu filho. Então, eu sempre compartilho que sobre essa questão da filiolatria. Isso é um problema que nós, pais cristãos, precisamos tomar muito cuidado, porque filhos têm alto poder de idolatria. O que é um ídolo? Né? O Tim Keller define ídolo como qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida, onde nós encontramos a nossa satisfação, prazer e sentido. Então, isso é um ídolo. Então, ídolo não é só um objeto, ídolo não é só aquele ídolo que a gente conhece de outras religiões, né, de pessoas se ajoelhando e adorando. Ídolo é qualquer coisa que toma o meu coração e que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Então, o Tozer, inclusive, disse o seguinte, que um ídolo no coração é pior que um ídolo na mão. E nós temos muitos ídolos no nosso coração. Tá? Um ídolo pode ser o dinheiro, um ídolo pode ser a carreira, um ídolo pode ser a nossa beleza, né? Um ídolo pode ser o nosso Instagram. Agora, um ídolo também pode ser um filho. Um filho tem alto poder de idolatria, porque o filho passa a ocupar na nossa vida o lugar de Deus. E eu começo a buscar o meu prazer e satisfação na relação com meu filho, na aprovação do meu filho por mim. E aí, esse é um grande problema. Para mim, isso vai me destruir como pai, né? Isso vai destruir a vida do meu filho, porque ele vai nascer como um reizinho, né? É o que a gente está vendo hoje, como aquele filme O Poderoso Chefinho. Então hoje o que nós vemos nos lares é isso, né? São os poderosos chefinhos, eles que mandam, né? E nós nos submetemos a ele porque nós colocamos eles no lugar de Deus. E eles, como já nascem, nossos filhos nascem pecadores, né? Então eles gostam disso, eles começam a manipular, eles se tornam pequenos ditadores, né? Inclusive a pedagogia, a psicologia, tudo mais tem mostrado isso, né? Estão mostrando que hoje dentro dos lares nós temos esses ditadores que são os filhos que se tornaram ditadores, né? Eu gosto também de dar um exemplo, Lídia, de que quando nós nascemos, o ser humano ele vive em busca de aprovação. Tá? Então, quando a gente nasce, a gente busca essa aprovação, esse amor, essa satisfação na relação com os pais. Com o tempo, a gente se frustra, né? Porque a gente descobre que meu pai não me deu tudo que eu esperava de amor para me satisfazer, né? E aí você vai procurar onde? Nos amigos. Você começa a crescer, se descobre na escola um grupo de amigos, agora eu vou encontrar o amor e satisfação nesse grupo de amigos. E é onde um amigo te machuca, né? As pessoas ferem, alguém te fere e você fala assim, não, agora eu preciso encontrar o amor e a satisfação num relacionamento, um namoro. Começa a namorar e fala assim, não, porque quando eu namorar, ou quando eu casar, eu vou encontrar toda a satisfação, eu vou ser suprido completamente. E aí você casa.
E aí você descobre que casamento é maravilhoso, mas casamento também é doloroso, né? O Tim Keller descreve assim casamento. Casamento é maravilhoso, mas casamento também é doloroso, né? Porque o casamento não foi feito para nos suprir, para nos fazer felizes, mas para nos fazer amadurecer e nos ensinar a amar como Deus nos ama. A ensinar a nos amar alguém além de nós mesmos. Então, você se frustra no casamento e aí você fala assim, não, então no casamento eu não fui suprido, mas agora eu vou ter filhos e aí eu vou descobrir o amor incondicional. E aí você projeta no filho que está nascendo essa fonte de amor incondicional e aí vira a filiolatria. Qual é o problema disso? Filhos não são fonte de amor incondicional. Filhos são fonte de alegria, filhos, né, é algo maravilhoso, mas fonte de amor incondicional somente Deus. E aí a gente coloca o nosso filho no lugar que somente Deus pode e merece estar, e isso acabou, essa criação acaba favorecendo então um filho imaturo, acaba favorecendo filhos mimados, né? E eu gosto sempre de dizer que uma criança mimada será um adulto infeliz, porque uma criança mimada ela não aprende a lidar com a vida, né? E aí ela hoje é mimada por você, mas no dia que chegar no ambiente de trabalho ela não vai ser mimada pelo chefe, ela não vai ser mimada pelo cônjuge no casamento, ela vai encontrar confronto. E hoje é o que a gente está vendo, uma geração extremamente frágil, porque não foi preparada para a vida, foi super protegida pelos pais. Ninguém toca no meu filho, né? Ai daquele o professor que der uma nota baixa para o meu filho, ai do pastor que confrontar o meu filho. Nunca esqueço que um dia na igreja, quando eu era pastor de jovens, eu confrontei um jovem, né? Ele queria ser líder do ministério e tal. Eu falei assim, cara, muito legal, quero muito poder contar com você, mas precisamos trabalhar algumas questões na sua vida aí, porque liderança requer caráter, requer exemplo, e eu quero trabalhar isso junto com você. E pontuei algumas coisas para ele. Esse jovem ficou muito chateado, nunca tinha sido confrontado, né? E aí o pai dele veio conversar comigo. Quem é você para confrontar meu filho? Você tem que fazer o que ele quer. Então, eu disse, olha, aqui não vai ser dessa maneira, né? Então, teria várias histórias para contar, porque é uma geração que não foi confrontada. E quando eles são confrontados, eu costumo dizer que é a geração cristal. Eles brilham em situações favoráveis porque eles são inteligentes, né? A gente fica maravilhados como eles lidam com a tecnologia, como eles são rápidos. Eles são incríveis, é a geração cristal. Eles brilham em situações favoráveis, mas eles quebram e são extremamente frágeis diante da pressão. Eles não conseguem lidar com a pressão, tá? E é isso que tem acontecido. De onde que vem? Vem dessa educação, vem dessa superproteção. Então, coração, criação, e a terceira causa que eu diria é a cultura moderna, né? Nós vivemos numa cultura que não somente é um mundo extremamente rápido, mas é uma cultura que favorece isso, é uma cultura que favorece a imaturidade, é uma cultura que quer perpetuar a adolescência também. Eu costumo dizer que hoje existe a adultolescência. O que é isso? São adultos que deveriam se comportar como adultos de forma madura, mas continuam se comportando como crianças ou como adolescentes. Por quê? Porque não amadureceram. Então, talvez você hoje, esposa, está olhando para o teu marido e se perguntando o que está acontecendo. É isso, ele é um adulto adolescente. Talvez tua esposa é uma adulta adolescente. Talvez teu filho ou teu neto, você que é avô, está olhando para o seu filho e fala, o que está acontecendo com o meu adulto? O que acontece com esse moleque que ele não toma jeito? É a adultolescência. Tá? E a cultura moderna favorece isso, né? Porque a cultura moderna hoje está fazendo essa moçada não amadurecer, mostrando que o segredo é ser eternamente jovem, né? A geração Peter Pan que não quer crescer, e tudo no mundo hoje é muito rápido, né? Então eu costumo dizer o seguinte, antigamente quando a gente queria tirar foto, primeiro que era muito caro comprar aquele filme de 24 poses, né? 24 fotos, 36 fotos, era muito caro. A gente não tinha dinheiro para comprar, e quando comprava, a cada foto era assim... Muito bem escolhida. Tinha que ser muito bem escolhida, né? Não existia selfie, imagina, selfie de jeito nenhum. Então, você escolhia muito bem a foto e tal, e para revelar demorava 3, 4 vezes uma semana. Então, hoje, o processo de revelação é instantâneo, você tira a foto, aparece ali. Então, tudo isso, telefone também, né? A gente ia telefonar, era aquele telefone de discar, né? E você ia discar o 9, tinha que esperar o 9 voltar.
E se errava, começava de novo. Então, no passado, nós fomos treinados para lidar com o processo. Essa geração não conhece processo. Essa geração quer tudo para agora. Só que na vida, nem tudo é agora. Trabalho, sucesso na carreira não é agora. Sucesso no casamento não é agora. Requer esforço, existe um processo. E esse mundo fast, então, essa cultura fast tem contribuído então para essa geração que está se autodestruindo, se autoiludindo e muitas vezes não chega a lugar nenhum porque não compreendeu como realmente funciona o processo. Então aí 3 causas: coração, criação e cultura. Muito bom, pastor. E tem uma coisa também que fala muito, que é a comparação. As pessoas ficam se comparando muito também. E não buscam profundamente, né? A outra coisa da superficialidade, né, também, que acaba não buscando muito, mas a comparação é uma coisa que também se compara com aquela família que não tem problema nenhum, que aparece na internet, e essa comparação, ela anula um lado, né? Acaba anulando, acabando sua identidade, mas aí voltando, né? A identidade nossa tem que estar em Cristo, né? E falando em Cristo, eu queria ver, e da igreja, pastor, em relação à igreja, como que a igreja tem que se posicionar para se comunicar com esses jovens hoje? Porque também precisa estar preparada para se comunicar com essa geração fast food, né? Precisa estar preparado para se comunicar, né? E uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que a gente não pode abrir mão da verdade. Né? Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz, Efésios 4:15, Paulo disse: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, se nós queremos crescer, nós precisamos seguir a verdade em amor. Então, como que nós lidamos com essa geração como igreja? Nós precisamos lidar com a verdade em amor, né? Então, essas 2 coisas precisam caminhar juntos: a verdade e o amor. Nós não podemos apenas confrontar, né, sem amor. Mas também tem muita gente abrindo mão da verdade em nome do amor. E isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor fala a verdade. Quem ama fala a verdade. 1 Coríntios 13 diz isso, né? O amor se alegra com a verdade. Então, a verdade e o amor precisam caminhar juntos. Então, não podemos abrir mão da verdade. Mas temos que amar essa geração, temos que nos importar com eles, temos que estender a mão para eles e ajudá-los, temos que nos aproximar, caminhar junto com eles. Essa geração precisa de discipulado, essa geração precisa de alguém do lado que possa amá-los, mas ajudá-los a crescer. Então, é uma geração que precisa ser discipulada, é uma geração que precisa ouvir a verdade, mas essa verdade vai ser transmitida para eles através de relacionamento. Então, é uma geração que precisa de relacionamento. Sabe por quê? O ponto de conexão com eles é o relacionamento, é o amor. Porque às vezes eles não tiveram esse amor nos pais. Hoje muitos casamentos estão destruídos, né? Quantas famílias desestruturadas, então pessoas que cresceram no lar que o pai foi embora ou a mãe foi embora e eles estão em busca desse amor. Então, eles precisam dessa conexão de amor. E aí, quando você cria essa ponte de amor, de relacionamento, como Deuteronômio 6 lá diz, né? Como que um pai pode influenciar um filho? É criando um relacionamento, né? Converse sobre isso quando estiver caminhando, quando se sentar, quando se deitar. Então, é criar um relacionamento, uma conexão, uma ponte para poder comunicar essa verdade. Então, é se conectar para compartilhar a verdade e os princípios bíblicos. Então, a verdade permanece a mesma, mas a gente precisa criar uma relação com essa geração. E como igreja, eu acho que um desafio que a gente tem também é essa questão da forma, né? As igrejas também precisam aprender a se comunicar de maneira contemporânea, né? Isso não é abrir mão da verdade. Sim. Existe uma diferença, eu sempre digo, entre a essência e a forma, né? A essência permanece a mesma, mas a forma como nós comunicamos pode mudar. A gente pode se tornar mais moderno no formato, né? Eu costumo dizer que a mensagem é eterna, né? Mas os princípios podem ser modernos, né? Os princípios podem ser contemporâneos. Acho que essas são algumas questões para a gente pensar como igreja aí sobre essa geração, para influenciá-los, né? E pastor Tiago, agora uma pergunta pessoal que eu tive agora. O senhor acha que isso atingiu também os pastores, esse fast food de querer resultados rápidos? Nossa, excelente pergunta, Lídia, excelente pergunta. Eu acredito que influenciou sim o ministério dos pastores.
E duas coisas aí, né? Uma delas você citou, essa questão da comparação, que eu acho que é um problema do ser humano, sempre foi essa questão da comparação, e que ficou mais evidente e ficou muito mais forte, difícil devido às redes sociais, esse mundo virtual, as pessoas postando só o lado bom da vida, só as viagens, só os momentos bons, não os momentos tristes, né? E aí a gente vai olhar o Instagram do vizinho é sempre mais bonito, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. E é o que está acontecendo hoje. E a mesma coisa ministerialmente, né? Ministerialmente a gente posta só os momentos bons, né? Ministerialmente a gente só mostra o momento do culto, o momento da vitória. E aí muitos pastores acabam se comparando com outros pastores, com outros ministérios. E assim como cada pessoa é única, né? Cada ministério também é único. A gente não pode ficar se comparando com a igreja do outro. Cada povo é um povo, cada igreja é uma igreja, e cada igreja tem o seu tempo, né? Então, por exemplo, assim, muitas vezes eu vejo até pessoas olhando para o meu ministério hoje, falando assim, nossa, o que Deus está fazendo na rede. Sim, Deus tem feito grandes coisas, mas as pessoas não enxergam o processo. Isso. Existe um processo, tá? Hoje eu tenho 37 anos. Não sei se parece ou não, mas eu tenho 37 anos. Eu comecei a pastorear com 17 anos. Olha. Eu tenho 20 anos de ministério e cresci num lar cristão e já comecei a servir na área de liderança quando eu era adolescente, tinha 13 anos. Então existe todo um processo, existem muitas lutas, existem muitos perrengues. Mas os perrengues não estão no Instagram. O processo todo não está no Instagram. No Instagram só está o lado bom, né? Então, esse é o perigo da gente se comparar, e esse é o perigo que muitos pastores estão correndo hoje nessa comparação, que acabam sofrendo porque o ministério leva tempo e o resultado vem de Deus, né? E às vezes, antes do resultado vir no ministério, Deus está querendo trabalhar na sua vida. Deus trabalha primeiro na gente, né? E o ministério é resultado daquilo que Deus está fazendo em nós e a partir de nós. Então, eu daria uma dica aí para os pastores, não se comparem, né? Descansa em Deus e combata o bom trabalho no seu ministério, compreendendo que Deus tem o tempo dele na sua vida e no seu ministério, e os frutos virão dele. Não se preocupe com isso, preocupe-se com o seu coração, preocupe-se com a sua vida, o seu caráter e o tamanho da árvore, o resultado, né? Preocupe-se com as raízes, né? E aí o crescimento é Deus quem vai dar, e a copa da árvore, o tamanho da sombra que ela vai alcançar, isso é Deus quem vai cuidar disso. Fenomenal, fenomenal reflexão. E pastor, tem uma coisa também que não só com os pastores, mas cada um de nós, né? Como esse imediatismo, ele pode nos prejudicar, né? Como ele pode nos atingir espiritualmente. Isso é forte também, né? Muito forte, Lídia. Eu acredito que essa é uma excelente pergunta, porque nós levamos essa mentalidade fast food para o nosso relacionamento com Deus. E esse é um problema muito grande, porque o relacionamento com Deus, ele acontece através daquilo que nós chamamos as disciplinas espirituais. Sim. Ler a Bíblia é uma disciplina espiritual, orar é uma disciplina espiritual, e tudo isso requer tempo, tudo isso requer esforço, tudo isso requer foco, dedicação. Então, eu costumo dizer que é que nem academia. Se a gente quer estar bem fisicamente, se a gente quer ser saudável com o nosso corpo, a gente precisa fazer exercício físico. Fazer exercício físico não é fácil. Para mim, não é fácil. Requer construir um hábito, uma disciplina. Então, correr, caminhar, andar de bicicleta, que está na moda agora, ou ir para a academia, desenvolver o músculo, requer muito esforço, requer muita disciplina, requer dormir cedo para acordar. Hoje eu fui para a academia bem cedo, acordei 6 horas da manhã, para isso eu tive que dormir mais cedo. Para conseguir dormir mais cedo, eu tive que desenvolver uma disciplina, uma mudança de hábito. Isso leva tempo. Então, na vida espiritual, a mesma coisa. Paulo, inclusive, diz que a piedade é de mais proveito que o exercício físico.
Tá? Por quê? Porque se comparado, o exercício espiritual, se comparado com o exercício físico, é de muito mais proveito. Então, o exercício físico é bom, mas a devoção, o exercício espiritual é muito de mais proveito. Só que requer ainda mais disciplina, requer hábito, requer planejamento, requer uma disciplina. E aí muita gente se frustra na sua relação com Deus e na espiritualidade porque não consegue, está distante de Deus, não está crescendo na sua fé, porque não gasta tempo na palavra, porque não dedica tempo diariamente para a leitura da palavra, para o estudo, porque não é só ler a Bíblia, às vezes requer um pouco mais, requer meditar, requer estudar, requer mais atenção, requer foco, requer exclusividade. Tem que desligar o celular, né? Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Por que feche a porta? Porque é muito fácil a gente se distrair. Nós somos distraídos, né? E aí o celular apitou, a televisão... a gente vive num mundo de muitas vozes, é muita distração ao nosso redor. E se nós queremos ouvir a voz de Deus, a gente precisa de foco, a gente precisa de atenção, a gente precisa de dedicação, tudo isso requer muito de nós. E esse é o problema, nós transferimos a mentalidade mas eu quero ouvir Deus agora. Exatamente. Eu quero aprender agora, eu quero uma resposta de Deus agora, eu quero saber qual é a vontade de Deus agora. Bom, a vontade de Deus está na palavra dele, mas você vai ter que estudar, vai ter que conhecer. Às vezes uma resposta de Deus vai demorar um certo tempo, um processo. Então, esse é o nosso problema hoje com relação à espiritualidade. E pastor, chega a se tornar um pecado desejar tão rápido assim com Deus? Sim, sem dúvida. Nós acabamos pecando, né? Porque nós queremos as coisas do nosso jeito, como eu quero. A gente acaba se frustrando com Deus e a gente acaba não se submetendo a Deus. E aí é uma palavra muito importante em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, que diz: Deus odeia os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tá? Então, assim, essa palavra é para você ansioso. Se você é ansioso e está frustrado com Deus, decepcionado com Deus, isso é orgulho. Deus odeia os orgulhosos, porque o orgulhoso é alguém que não aceita o plano de Deus. O orgulhoso é alguém que não se submete ao plano de Deus. O orgulhoso é alguém que acha, na sua arrogância, que sabe o que é melhor para si mesmo. Isso é de uma arrogância sem precedentes, isso é pecado, isso é orgulho. E quando você se orgulha, quando você se coloca nessa posição, você está se colocando do lado contrário de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se coloca no lado contrário dos orgulhosos. Mas ao contrário, ele está do lado dos humildes. E aí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo seguinte, o 6, diz o seguinte: Portanto, diante disso, humilhem-se. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus é poderosa, é soberana. A mão de Deus governa. E aí ele diz: e ele os exaltará no tempo devido. Ali é kairos, a palavra kairos, que é o tempo certo, é o tempo perfeito de Deus. Deus tem um plano perfeito, um tempo certo para tudo na nossa vida, como diz Eclesiastes 3:1. E aí o versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, eu tenho que aprender a me submeter a esse Deus que governa, a esse Deus que tem o controle, e eu não tenho. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: a oração nos lembra que nós não estamos no controle, mas podemos estar perto daquele que está. Então, em oração, eu posso estar perto de quem tem o controle. O Deus que está nos céus, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim no meu coração, como no céu. Então, isso é eu me render, eu me submeter e dizer: Deus, o Senhor controla, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso e eu confio em Ti, seja feita a Tua vontade. A gente precisa aprender a praticar isso. E tem muito a ver com o que você falou no começo, né? Dos ídolos, tirar os ídolos do coração, é se esvaziar, é se entregar, é se humilhar, né? Exatamente. Como tudo está tudo interligado, né? Muito começa a estudar o coração, aí a gente vê que ele é enganoso mesmo, não é à toa isso aí. Que a Bíblia fala isso, né, pastor? E tem também, a gente se pergunta por que dessas coisas estão acontecendo, né? Por que isso tudo acontece, pastor? Por que isso tudo acontece e se temos respostas também, né? Sim. Quais seriam as respostas para tudo isso que podem confortar o nosso coração ou nos levar a trabalhar o coração, então?
Bom, com essa geração lá. fast food, né? Não só o coração, legal. mas toda essa pressa aí toda. Ótimo. Quais são as respostas para esse mundo fast food, essa geração fast food e o nosso coração fast food? Né? Quais são as respostas? Vamos lá. Eu vou dar 4 dicas, 4 segredos para você que quer lidar com isso. Tá? Eu quero lidar com isso ou quero ajudar alguém com isso. 4 conselhos. Tá? Primeiro, busque maturidade. Tá? Busque maturidade. Então, se o problema dessa geração é a imaturidade, a resposta é buscar maturidade. Eu preciso crescer. Eu tenho que crescer. E crescer é o processo natural da vida. E o trabalho está nos chamando para a maturidade. As crises no trabalho estão nos chamando para amadurecer. As crises no casamento não são motivo para ir embora. Elas são motivo para amadurecer, para tratar os conflitos. Eu costumo dizer que casamento é isso aqui, né? Casamento é conflito, casamento é treta. Mas as tretas não estão mostrando para nós que a gente não serve um para o outro. Não. As crises estão mostrando para nós que nós precisamos aprender a amar como Cristo nos amou. E quando eu aprendo a lidar com esses conflitos, com amor e com perdão, eu cresço, eu amadureço, porque eu estou aprendendo a amar incondicionalmente, eu estou aprendendo a amar sacrificialmente, e é o que Cristo me chamou para fazer. O amor é isso. O amor, gente, não esse é outro problema, né? A gente acha que amor é uma coisa instantânea, a gente tem essa ideia de amor da Disney, né? Desse amor que eles se conheceram e viveram felizes para sempre, as almas gêmeas que isso não existe. Esse amor é uma ilusão. Quem ama, tá? Amar é sofrer. Quem quer amar sem ser cuspido não vai amar. Quem quer amar sem sofrer não vai amar. Quem quer amar sendo compreendido sempre não vai amar. Quem quer amar sem ter que lidar com a rejeição, sem ter que lidar com a traição, não vai amar. Tá? Então, o amor é sacrifício. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, para você que está vivendo crises no casamento e tem um coração fast food, mas eu mereço ser feliz, minha resposta para você é: cresça, amadureça, busque maturidade, ok? Não é assim que a gente lida com as crises, não é pulando fora. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 3 vai dizer o seguinte: tenham por motivo de alegria o passar por todo tipo de provação, todo tipo de dificuldade, no trabalho, no casamento, na vida, seja onde for. Porque quando vocês são provados, vocês têm a oportunidade de perseverar. E se vocês perseverarem, se a perseverança tiver ação completa, ou seja, se você fechar o ciclo, você vai se tornar maduro. É o que Tiago diz, completo. Então Deus está usando a crise no teu casamento para te fazer crescer e aprender a amar. Deus está usando a crise no trabalho, na carreira, para te fazer crescer. Não é para você pular fora, é para você encarar isso de frente, com coragem, ok? E aprender a se submeter a Deus. Se você se submeter a essa situação e aprender a lidar com isso com amor e com perseverança, você está se submetendo a Deus. Então, busque maturidade. Primeiro conselho, tá? Uou, que aí você já terminasse, já serviu o programa todo, mas tô curiosa para saber os outros. Vamos lá. Segundo conselho, tá? Respeite o tempo. Respeite o tempo. Tudo na vida é um processo. Eclesiastes 3:1 diz que Deus foi quem criou o tempo e ele tem um propósito para cada tempo debaixo da história no céu, né? E debaixo do céu. Então, aprender a respeitar o tempo. E a Bíblia diz que existe tempo de plantar e tempo de colher. O problema é que a nossa geração quer colher, né? Mas não quer plantar. Então, esse é o problema. A gente quer resultado rápido. A gente está em busca do segredo do resultado rápido. Não existe resultado rápido. Tudo na vida é construído. Um grande casamento é construído. Uma grande família é construída com muitos anos e muita dedicação. Uma grande carreira é construída. Ministério, né, resultado ministerial é construído com muito caráter, integridade, esforço, né, estudo na palavra também. Então, tudo na vida é um processo e é construído. Então, se você quer colher, precisa plantar. E esse tempo de plantar é um tempo difícil. Provérbios 21:5 eu vou deixar aqui, que diz o seguinte. Provérbios 21:5 diz: quem planeja bem, planejamento, quem planeja bem e trabalha com dedicação,
prospera, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você se apressar, se você não tiver um planejamento, se você não respeitar o planejamento, se você não respeitar o tempo, se você for apressado e se você não trabalhar com dedicação, não estudar com dedicação, você vai acabar na miséria, você vai se frustrar. Então, segunda dica é respeite o tempo, tá? Terceira dica é trabalhe com dedicação, muito esforço, tá? Tem aquela frase famosa, né? Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Então a gente tem que trabalhar muito. Aliás, um parênteses aqui, Lídia, tem um versículo na Bíblia, Provérbios 24, 27, que diz o seguinte: trabalhe bem a sua terra e deixe a sua lavoura pronta, só depois constitua a família. Hoje tem uma geração também que está casando sem preparo. E eu acredito que um dos problemas de muitos casamentos é isso, tá? É gente que está casando sem maturidade. E olha que Provérbios 24, 27 diz: trabalhe bem a sua terra, deixe pronta a sua lavoura, só depois constitua a família. Por quê? Hoje a gente não trabalha na lavoura. Como isso se aplica? Estuda, fecha os ciclos da vida antes, construa o mínimo possível, né, para que você tenha o que oferecer de segurança. Eu não estou dizendo, não é muita coisa, mas existe um mínimo de segurança espiritual, segurança financeira que você tem que ter para si e para oferecer para sua esposa, para a família. Então, trabalhar com muita dedicação é ter isso aí, né? Eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia diz que para casar a gente tem que deixar pai e mãe. Tem muito jovem, muita mulher que não deixou pai e mãe, muito homem que não deixou pai e mãe, vive na dependência deles, na dependência financeira, na dependência emocional, dependência espiritual, não sabe ser um líder do lar, né? Então, deixar pai e mãe é maturidade financeira, maturidade espiritual, maturidade emocional. Então, primeiro, feche bem esses ciclos da vida para depois você constituir família. Tudo isso requer dedicação. Se você quer colher, você precisa plantar. E plante muito bem. E o último conselho que eu vou deixar aqui é: tenha mentores. Tenha mentores. Boa. Um dos segredos da minha vida foi que eu tinha mentores. E mentores são aqueles diferentes de talvez, não todo coach, né, mas muito coach você consegue, você é incrível, você é maravilhoso, né? Nem todos são assim, tem muitos coaches bons, mas o mentor é aquele que te confronta. Eu tive muitos mentores na minha história e hoje tem um mentor que ele senta comigo e ele fala assim: Tiago, isso aqui está errado. Tiago, como anda seu coração? Procure alguém que não só te encoraje. O mentor encoraja, mas o mentor também confronta para o nosso bem. Nos mostra o que está errado na nossa vida e nos mostra o caminho certo. Isso foi essencial na minha história. Pessoas que corrigiram o meu caminho, corrigiram a trajetória da minha vida e disseram: Tiago, isso está errado, Tiago, por aqui não. E não é fácil. Não é fácil ouvir, não é fácil ser corrigido, não é fácil ser confrontado. Mas é tão bom, né, o resultado não que dá. Exatamente. Mas quando a gente aprende a ouvir, seja um pai ou uma mãe, que pode ser um mentor, também foram meus mentores, meus pais, seja um pastor, seja um líder na igreja, né? Seja uma autoridade na minha, busque um mentor, tá? Esse é o segredo. Timóteo tinha um mentor, Paulo, né? A Bíblia nos apresenta muitos homens que tiveram mentores. E nós também temos que ter mentores. Eles são essenciais na nossa jornada, porque eles vêm além da gente, já tem uma experiência maior que a gente, e a Bíblia diz, né, na multidão de conselhos há sabedoria. Então busque essa sabedoria num mentor. Essa é a minha dica. Fenomenal. Que isso, pastor. Amém. Já fiz uma autorreflexão aqui da vida hoje de manhã. Que legal. Programa incrível. Que bom. Se deixar, eu fico aqui falando. Eu acho que esse programa devia ter 2 horas, porque eu digo que quando chega uma hora a gente está no bom do assunto, né? Mas, pastor, queria agradecer tudo que o senhor falou aqui, que falou muito aos nossos corações. Agradecer por você ter vindo aqui, dedicado seu tempo tão precioso, né? E pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, que tem a ver com isso tudo que a gente falou e o que tocar no seu coração também. Legal. Bom, gente, a mensagem que eu quero deixar é essa mensagem que Deus tem falado muito comigo, né? De que Ele está sentado no trono, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil, Lídia, um tempo de caos, né? Um tempo de insegurança,
um tempo de medo, né? Medo de perder emprego, medo de não ter como pagar as contas, medo do futuro, medo de tudo, né? Diante dessa loucura da pandemia, parece que nós perdemos o controle de tudo. E agora, né? Onde que Deus está? Meu conselho é lembrar que Deus está no mesmo lugar. Deus está sentado no trono, governando na história, reinando. E por mais que nós, aparentemente, estejamos perdidos em algum momento, Deus continua reinando e conduzindo as nossas vidas. E lembrar que nós estamos seguros em suas mãos. Lembrar que Ele é um Pai poderoso, lembrar que Ele é um Pai amoroso. Ele está cuidando e nada, não importa o que está acontecendo na sua vida, se é no casamento, se é no trabalho, na sua situação financeira, não importa. Deus está no controle. E lembrar que a nossa paz não é ausência de problemas. A nossa paz é a certeza da presença de Deus conosco. Como Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou bem, me sinto seguro, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, essa certeza da presença de Deus, do cuidado de Deus, do controle de Deus, do governo de Deus, tem que nos trazer paz diante de tudo isso, trazer segurança. E aí eu diria, continue com coragem e busque esse Deus poderoso que pode nos fazer amadurecer e nos ajudar a lidar com toda essa loucura, com essa missão e propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém, amém. Que coisa linda, pastor. Amém. Pastor, e o senhor é pastor na Igreja Red. Quem quiser te seguir, te encontrar, conhecer a igreja, como que faz? Bom, pode procurar nas redes sociais, Instagram, @Thiago, sem H, Thiago Mates, M-A-2-T-E-S. Thiago Matos no Instagram, no Facebook, no YouTube pode procurar Thiago Matos, a Red tem um canal no YouTube com todas as séries, as mensagens e muitas dessas coisas que nós conversamos aqui estão lá também no YouTube da Igreja Red. Quiser também seguir a Red no Instagram, tá lá também e vai ser um prazer ter você conectado com a gente também. Obrigado pela oportunidade. Imagina, pastor, a gente que agradece. É Red de vermelho, né? Igreja Red, como que tá no Instagram? @Igreja Red, R-E-D mudo. Boa, boa. Depois a gente põe uma tardinha aí para você ver direitinho como fica. Pastor, muito bom. Amei a conversa. Espero que seja a primeira de outras também, que a gente possa repetir também. E obrigada de todo o coração. Um beijo para Melina, para Nath, né? Isso. Também um abraço para elas e até a próxima. Obrigada mesmo por senhor ter Lídia, vindo muito aqui. obrigado. Privilégio todo meu. Que Deus abençoe muito, pessoal. Obrigado. Amém, amém. É isso aí, gente. Papo bom, né? O tempo passa voando. Mas agora a gente vai ver o que Tainá Félix trouxe pra gente. Qual a novidade, qual a informação de hoje, Tainá? Fala aí. Muito bom dia para você que está nos assistindo. Que alegria estar mais uma vez aqui participando do Manhã IPP. Gente, você sabia que você pode ser um parceiro IPP TV? É isso mesmo. E o meu convite é esse, para que você seja um parceiro da IPP TV. Como que é possível? Calma, eu vou te explicar. É só você acessar o site ipp.tv.br e você ir lá num linkzinho que aparece para ajudar a manter este projeto. Você vai clicar e você vai preencher todos os dados que são solicitados e você pode escolher o valor. Ali consta um valor de R$ 40,10, mas você pode colocar qualquer outro valor. Lembrando que é importante você colocar no finalzinho os 10 centavos para a gente saber que esse valor está sendo destinado para o projeto da IPP TV. Então participe! Se você é edificado com toda essa programação, ajude a gente a mantê-la aqui para você no canal do YouTube. Lembrando que quando você fizer todo o cadastro, você pode ajudar mensalmente cadastrando o seu cartão de crédito também ou um boleto bancário da melhor forma, da forma como você preferir, tá bom? Então seja um colaborador. Lídia, é com você nos estúdios.
Obrigada, Tainá. Sempre bom poder contribuir, né, com essa igreja missionária. Que bênção. E o que não pode faltar, agora eu tenho um recadinho para você, em qualquer comemoração, falando de comemoração, né? O que não pode faltar, além de uma boa comida, é algo bem gostoso para adoçar a boca logo depois, não é? Por isso, você não pode deixar de experimentar os doces da Beca Cake. Gente, a Beca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies, tortas e sempre feitos com muito amor e carinho. Os doces da Beca Cake são indispensáveis em qualquer festa. E se você ficou curioso para ver essas maravilhas mais de perto, entra lá no Instagram, @Beca, tá aparecendo aí na sua tela, beca.cake. Vou soletrar, @BECAA.CAKE. Beca com 2A.cake. Aproveita e já faz logo o seu pedido ou também ligar pelo telefone, né? 011 96187 3122. Beca Cake, eu vou te falar, o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. E nós somos prova disso aqui, porque vou te falar, a Beca Cake mandou aqui na sexta-feira uns doces para a gente experimentar, nós postamos no Instagram. Gente, eu fiquei com isso na cabeça depois, que doce, fiquei deliciando até chegar em casa, fiquei com esse doce na cabeça de tão gostoso, super indico. Olha, fazia tempo que eu não tinha experimentado um doce tão bom assim. E esse telefone que eu falei, o 96187 3122, também é o WhatsApp da Beca Cake, tá bom? Então, tá pensando em fazer uma festinha, uma comemoração? Com todo cuidado aí na pandemia, né, gente? Mas pode comemorar com quem está na sua casa, né? Com quem está perto, assim, né? Pode comemorar, peça aí o doce da Beca Cake, nossa dica para você. E agora, dica do livro, né, que não poderia faltar, terminar esse programa incrível, né? Já vou dar um oi aqui para quem está no YouTube, que eu vi que tem muita gente no YouTube acompanhando, gostando, né? Mas antes, a dica do livro que tem a ver com o nosso tema, né? Fast food. O livro chama Super Ocupado, um livro misericordiamente pequeno sobre um problema realmente grande. Estou super ocupado. Você se sente assim? Eu tenho que assumir que às vezes eu sinto. Sua agenda está lotada? Mais do que dar dicas batidas de gerenciamento de tempo, De Young, ele oferece nesse livro princípios bíblicos que vão nos ajudar a entender o motivo de estarmos tão ocupados para que possamos arrancar esse problema da raiz. Então, fica a dica de livro aí, Super Ocupado, do De Young. Dica livraço, hein, gente? E agora eu quero dar um oi para quem está aqui, quem mandou bom dia, a Rosilda, a Ana Franco, a Patrícia Viana, a Eula, a Wanda Almeida está sempre com a gente, o Márcio, falando lá do Rio de Janeiro, Pati do Alferes, Rio de Janeiro, o Edmilson também, a Lana, que está falando lá do Parque Boturuçu. Luana, bom dia. Valdinéia, a Eula também falou bom dia, certamente vou aprender muito com esse tema pós-moderno. Quando servi ao Senhor em vários campos missionários, pude vivenciar esse tema do fast food, até nos campos missionários, né? Que entrevista com o pastor Tiago Mates, né? A Eula também falou que o fast food não foi saudável na trajetória dela, né, da vida, mas ela aprendeu lições preciosas pelas quais Deus permitiu que ela experimentasse, né? Ela botou: amo ouvir vocês, homens e mulheres inteligentíssimas e focadas. É a graça, Eula, é a graça de Deus, graças a Deus. A Delva também falou que antigamente, que nossa mãe cozinhava, nós comíamos com gosto, sem reclamar, né? Hoje as crianças escolhem o que querem comer, né? E às vezes escolhem o que não é bom para eles, é verdade. Muitas pessoas participando, 2 passos de fé. Falou que estamos na era do fast food, de gestão lenta do homem grande e caráter pequeno. Olha isso, que forte. Lucros acentuados, relações vazias. Era de 2 empregos, vários divórcios, coisas tops, lares quebrados. Deus guarde, muita gente com a gente. A Zeni de Tanguá, Rio de Janeiro, em peso aqui também. A Samanta, o Leonardo, o Cláudio, a Tarsila, a Delva, enfim, o Pedro, a Sônia. É muito bom estar com vocês, gente. E vamos ver hoje, quem está de aniversário? Rapidinho, dá parabéns. Quem está de aniversário hoje na Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Vai me deixar no escuro. Cadê o aniversariante?
Parabéns para Felicinda Mendes Araújo e a Lídia, minha xará, Lídia Lousada. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito nessa manhã, nesse dia, e que seja um ano novo repleto aí da graça de Deus na sua vida, para a glória e honra do nome dele. Ficamos por aqui, quero lembrar de você se inscrever no nosso canal, compartilhe, ajuda, faça a sua parte para nos ajudar nessa missão, para a gente conseguir manter esse canal no ar. Se inscreve e compartilha esse canal, e amanhã estarei de volta falando de mais um problema da nossa geração com o reverendo Helder Cardim. Bota para despertar aí e não perde, que vai ser um programaço que vai falar mais uma vez aos nossos corações, como o programa de hoje falou com o reverendo Tiago Mates. Programaço, amei. Espero que você tenha gostado também. Te espero amanhã às 10 horas aqui ao vivo no Manhã IPP na IPP TV. Fiquem com Deus, até amanhã.